Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui no primeiríssimo podcast do Divã em Chamas. Olha que coisa mais gostosa. E para abrir com chave de ouro o divã, eu tô hoje com um tema super importante que tem tudo a ver com o nosso tema base, né, aqui do nosso canal, das nossas redes sociais, do nosso trabalho, que é a violência contra a mulher. E o tema que a gente vai abordar hoje são as diferentes formas de violência, porque a gente pensa que às vezes a violência é só física e tem muita coisa além disso. E às vezes você pode estar passando por isso aí e nem sabe, ou você pode estar fazendo, né, vítima alguém que você ama e nem sabe. E para que esse bate-papo seja super construtivo, eu tenho um nome de peso aqui comigo hoje, né, Gata. que é a Daniele Pacchioni, mais conhecida aqui como Dani Pacchioni. Ela é psicóloga, ela atua com assistência e desenvolvimento social. Aqui na cidade de Serra Negra, ela já está há 16 anos na assistência social. Já foi coordenadora do CRAS, do CREAS e agora ela é secretária municipal de assistência e desenvolvimento social. Então, ela vem para esclarecer muita coisa importante. Eu acho que vale a pena ficar até o fim. Bem-vinda, Dani. Muito obrigado, Stephanie. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você, tá? Ainda mais para falar de um tema que permeia o nosso cotidiano, né? Que faz parte do meu trabalho, assim, de maneira muito intensa. Faz parte, diria, da minha rotina de Uhum. trabalho. E que quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente levanta esse tema, eu vejo que é a única forma, é a única maneira de promover a prevenção, porque aí a gente vai promover também a conscientização Uhum. dessas mulheres. Então, agradeço muito o convite e acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Tô até emocionada aqui, de verdade. Dani, para a gente começar aqui, vamos falar o que de fato é a violência contra a mulher e o que é o campo de violação. Então, assim, quando a gente pensa em violência, né, Stephanie, geralmente as pessoas elas encaram a violência como a violência física, como você mesmo disse, né, na abertura. Mas a violência ela vai para muito além de tudo isso. Então, hoje a gente pode destacar inúmeras formas de violência. Temos a física. E por que que ela é a mais falada? Porque ela deixa marcas. Uhum. Marcas visíveis, tá? Então, hã, ela é muito mais fácil de ser identificada, tá? Nós temos a violência psicológica, que também deixa muitas marcas, mas ela já é difícil de ser identificada. Quem é que consegue ver e perceber essa violência psicológica? As pessoas que estão ao redor. Porque em muitos casos, nem a própria pessoa entende aquilo como uma violência. Cai naquele campo do ele é assim mesmo, né? Tem gênio forte, nem a própria pessoa consegue perceber. Nós temos violência patrimonial, ou seja, controlar a parte financeira, porque controlando a parte financeira, você consegue prender esta mulher Uhum. a você, né? Você consegue limitar até onde ela pode ir, o que ela pode fazer, o que ela pode gastar. Então, quando a gente fala de violência, nós estamos falando de qualquer ato, de qualquer atitude que ofenda, que vá contra o bem-estar dessa mulher. E temos também a violência sexual,
que aí é um tema muito delicado, né? As pessoas entendem a violência sexual como o estupro. Lógico que ele faz parte da violência sexual. Mas, por exemplo, dentro de um relacionamento, né, de marido e mulher, sabe aquela história de que quando um não quer, dois não brigam? Isso precisa valer, né? Então, forçar o outro a manter uma relação, né? Ainda ter aquela questão antiga de que a mulher precisa servir ao marido, isso também é considerado uma violência. E muitas mulheres ainda hoje trazem esse pensamento, né? Se eu não fizer, ele vai procurar fora de casa. E com isso, ela vai se machucando, porque a violência, tirando a violência física, né, que, como eu disse, ela é muito Uhum. visível, a violência que fica no emocional, ela vai machucando, ela vai deprimindo, ela vai causando inúmeros problemas, inúmeras questões de ordem psicológica que, para quem está fora de todo esse contexto, muitas vezes não entende. E muitas vezes fala assim: imagina, mas ela tem uma família tão bonita, tem um bom companheiro, né? Uhum. Mas não está ali entre quatro paredes para saber exatamente o que acontece. Então, a gente pode entender violência como qualquer coisa que vá contra a vontade dessa mulher. E aqui é importante, né, Dani, eu quero pontuar três coisas aqui, Certo. mas dessa sexual também, o abuso sexual, ele também acontece quando o marido se refere à esposa, né, de uma forma mais maliciosa na frente de outras pessoas. A gente costuma ver muito casal, né? Uma Sim, coisa é entre os dois, se ali a tratativa, né? Ela é acordada entre as partes, os dois gostam, mas na frente de outras pessoas, né? Contar o que acontece entre quatro essa paredes, essa exposição, né? exposição também é uma forma de violência, né? Porque, obviamente, a mulher fica, a não ser que ela goste, né? Mas na maior parte das vezes ela fica constrangida Sim, com sim. isso, né? Dani, você pontuou aqui duas coisas, da violência emocional, digamos assim, né? Essa violência emocional é, é importante a gente dar uma destrinchada nela para as pessoas entenderem, porque às vezes você falou muito bem, mas às vezes, né, a pessoa, é o jeito dele, ele fala assim, ou é uma brincadeira. Eu tô me lembrando do caso de uma conhecida aqui, ela estava com sobrepeso e o marido dela chamava ela de Jabulani. E ela nunca entendeu que isso era uma violência. Exatamente. Muitas vezes essa violência ela vem em formato de brincadeira, né? Ela vem de maneira indireta Uhum, e nem sempre essa mulher percebe. Quem está em volta talvez perceba mais rápido do que ela, né? E no meio de tudo isso, o que acontece? A gente acaba vendo também uma história que acho que todo mundo já ouviu falar, que é: mas escuta tudo isso, vive tudo isso, mas também não larga dele, uhum, né? É aquela famosa frase de: é mulher de malandro, uhum, gosta de apanhar. Gente, ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de viver uma vida sofrida, humilhada, né? Porque aí ela é uhum, humilhada pelo marido, muitas uhum, vezes ela perde o respeito dos filhos, uhum, ela é criticada pelo restante da família, ela é criticada pelos amigos. E aí vem aquela pergunta, né? Por que que não sai do meio de uhum, tudo isso?
né? Por que que não faz a malinha, vira as costas e vai embora? Porque não é tão simples assim. Uhum. Porque se fosse fácil assim, se fosse simples dessa forma, o nosso trabalho seria, nossa, no estalar de dedos. Talvez Mas nem não é. existisse, né? Talvez nem Nem existisse, precisasse da nem Dani. precisasse, né? Mas primeiro passo é ter a consciência da violência. O segundo passo é avaliar essa dependência emocional. Uhum. Então, quando a gente entra no campo da dependência emocional, a gente vê muito assim, ó, mas o que que vai ser da minha vida sem ele? Como é que eu vou criar os meus filhos sem ele? Eu vou privar os meus filhos de ter o pai presente aqui no dia a dia, né? Muitas vezes, como a gente comentou, né, a pessoa possui algum vício, tem alguma questão nesse Uhum. sentido, e aí vem a autocobrança e a cobrança externa. Como você vai largar ele nesse estado, né? Se você deixar ele desse jeito, ele vai morrer. Ninguém responsabiliza o autor. Exato. As pessoas acabam responsabilizando A vítima. a vítima. Uhum. Sendo que, na verdade, devia ser completamente o inverso, né? Então, ponderando tudo isso, aquela dependência emocional, ela vai crescendo, Uhum. né? Ela vai ficando cada vez mais forte. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica se desvencilhar dessa relação. Mesmo porque a gente vai se acostumando, a gente vai se adaptando, né? Sim. Eu, no meu trabalho aqui no Divã, eu costumo ter uma questão de conscientização das mulheres, né? Então, sabe, é dar um sacode e falar, ó, presta atenção aqui nesses comportamentos, né? E geralmente eu falo assim, mulher, o cara foi pro bar beber. Se até hoje ele prefere o bar do que você. Acorda pra cuspir, presta atenção, né? Então, você não é clínica de reabilitação. Isso Sim. não pode ser um fator que vá te fazer ficar numa relação. Porque se a pessoa decidir mudar, ela vai chegar do nada onde a pessoa decidir mudar. Vou mudar. Não vai ser você ficar, você ir embora. Porque quando ele tá pisando no bar, ele não está pensando em você, ele não está pensando nos filhos, ele não está pensando na família, ele não está pensando nas contas para pagar. Sim. Ele tá pensando só nele, né? No prazer dele e No no prazer bem-estar dele, dele. né? E você, Exatamente. né? E enquanto isso, o que a gente encontra em casa? Uma mulher geralmente sobrecarregada, Uhum, porque tem que trabalhar fora, precisa muitas vezes prover sozinha o sustento uhum, dessa casa, tem que cuidar desses filhos uhum. e muitas vezes tem que contornar a situação, né, para que esses filhos sofram o O mínimo mínimo possível. possível. Mas fazendo isso, ela traz para si todo o peso da situação, Uhum, né? Ela traz para si toda a responsabilidade. E uhum. mais uma vez eu digo, isenta o Exato. agressor, né, da responsabilidade dele. E para ele fica muito confortável, né? Porque eu tô aqui, eu tô repetindo o erro e eu chego em casa, tá tudo bem. A pessoa foi lá, se responsabilizou, contornou a situação, passou a mão na minha cabeça. Então por que que eu vou mudar? Não é? Exatamente. Ah, deu tudo certo. Vida que segue. Vida que segue. Dou 2, 3 dias aí pra ela acreditar que eu vou mudar, daqui a pouco eu vou e repito as mesmas coisas, né? Você falou Sim. uma outra coisa, Dani, interessante que você falou, você tem ali uma mulher sobrecarregada, né? Que inclusive tem que trazer o sustento. Uma coisa que eu achei muito interessante que você falou aqui pra gente ressaltar da violência patrimonial, não só o controle financeiro, mas
tem muitas pessoas, eu não sei se eu posso usar o termo abusadoras, né? O que elas fazem? Elas destroem o teu patrimônio, destroem o teu financeiro para Sim, te fazer ficar naquela relação. sim. Nós atendemos mulheres aonde o marido, né, o companheiro, ele proíbe a mulher de trabalhar, né? Tem um caso muito emblemático, assim, que é uma moça jovem, o marido com. Existe uma diferença de idade ali, Uhum, então o marido tem um pouco mais de idade e eles têm 2 filhos. Toda vez que essa moça conseguia um emprego, conseguia alguma coisa, ele vinha com inúmeras questões, uhum, entendeu? Então, existia da parte dele um relacionamento muito possessivo, com uma carga de ciúmes enorme, uhum, né? Mas ele ia colocando todos os entraves que você possa imaginar. Quem vai pegar as crianças na escola? Não, porque se ela for trabalhar, quem vai fazer o almoço? Situações que seriam sanadas uhum, com uma organização, uhum. né? Vamos pensar dessa forma. São típicas da maior parte das pessoas e dá tudo certo, né? Por que que Sim, ali vai ser um grande problema? sim, sim. Hoje em dia, bom, eu não vou saber, né, colocar a porcentagem, mas a grande maioria das mulheres trabalha Trabalham fora. fora. Uhum, E precisa existir essa organização uhum, para que a gente dê conta do dia a dia, da rotina da casa, da rotina dos filhos, enfim. Mas ele trazia isso como um problema e ele potencializava esse uhum, problema. E aí o que acontecia? Ela voltava atrás. Aí vai ficar muito difícil mesmo, porque as crianças precisam de mim. Então ela entrava no discurso dele, uhum, tá? Então essa questão também do limitar, eu ganho bem. E aí nós estamos falando assim, né? Esse caso que eu citei é um caso que nós acompanhamos de uma família em situação de vulnerabilidade, inclusive econômica. uhum, Então, o trabalho dela ajudaria muito no orçamento da casa. Mas nós também temos situações onde a questão financeira não seria o problema. uhum, E aí vem aquele discurso assim, né? Mas você não precisa trabalhar. Você pode ficar aqui em casa cuidando de casa, cuidando dos filhos, né? Porque o que eu ganho é suficiente para a gente viver. E aí, mais uma vez, você tira a oportunidade dessa mulher de fazer o que ela gosta, uhum, de repente exercer uma profissão para a qual ela se dedicou anos estudando, né? uhum, Então, você tira ela de todo esse contexto e uhum, fica muito mais fácil. Acho que manipulação é uma palavra forte, uhum. né? Mas fica muito mais fácil o controle. Controle. O controle. Uhum, O que a gente vê muito nessas relações abusivas é a questão do controle, do ter domínio sobre a outra pessoa, uhum, né? Então, isso é uma coisa muito delicada e a gente precisa, nos atendimentos, ir vencendo todas essas barreiras. uhum, Isso é fácil? Não, não é fácil. É fácil para a mulher ir ultrapassando todos esses obstáculos? Também não é fácil, uhum, né? Mas quando ela consegue
E passando por tudo isso, e quando ela começa a ter consciência de tudo isso, é aí que vem a mudança de atitude. Uhum. É aí que a gente chega no ponto, sabe, que você fala assim, ó, agora tá pronto, tá maduro, né? A gente só precisa agora do último empurrãozinho ali, Uhum. né? Então, eu acho que é esse ponto que a gente tem que chegar. Claro, né, gente, que a gente tá falando aqui é de extremos, tá? Que a Dani tá falando assim, se for consensual, né? Por exemplo, hoje em dia, a gente tem muitas mulheres que decidem se dedicar à maternidade, porque hoje tem o trabalho no digital, hoje tem outras formas de trabalho. Calma, gente, nós estamos falando aqui num caso extremo, onde o homem fica ali batucando na cabeça da pessoa toda hora, né? Sim, sim. Tem um feeling, tá, gente? Não acha que só porque seu marido sugeriu de você ficar em casa, ele tá sendo abusivo. Calma. Não, de forma nenhuma, Acompanhe não, melhor o não. canal. É que, na verdade, né, Stephanie, nós estamos falando de relacionamentos que são disfuncionais, Exato. né? O que acaba chegando muito Uhum. até a assistência social e principalmente até o CREAS, é justamente aquilo que não está dando certo. Uhum. Aquilo que já Exatamente. não é mais consensual. Sim. Ele já, o processo já está disfuncional. Já não é E, mais mu aceitável, e né? muitas vezes ele já está no campo patológico. Sim. Então, pelo amor de Deus, não entendam, né, ai, Qualquer coisa é que coisa. qualquer coisa já é Já é uma um sinal de violência, uma alerta, né? agressão. Não, não é isso, né? Então, nós estamos realmente falando de Uhum. extremos, Dani, né? outra coisa muito interessante que você falou aqui é a questão da posição social, da independência da mulher, né? Eu criei todo esse trabalho de dependência emocional, de relacionamentos, através de uma experiência particular, né? Eu vivi vítima de um relacionamento abusivo por muitos anos, estava te contando aqui, né? E eu tinha condições financeiras e tinha instrução, eu já era psicanalista, já trabalhava com a área, né, da saúde mental há muito tempo. E eu consegui identificar isso com as outras pessoas e não consegui identificar comigo, né? Então é muito importante, gente, a gente ressaltar que não é uma questão de posição social. E nesse caso, como essa pessoa que viveu comigo, ele não tinha como intervir no meu trabalho, ele intervia no meu patrimônio. Então ele deu perca total em 3 carros meus. Um 0 km. Entendi. Porque o carro era a forma que eu tinha para ir trabalhar. O carro trazia o meu sustento, né? O, o carro era a minha vida. Eu sempre amei meus carros, né? Então, e era como eu ia trabalhar, morava numa cidade, trabalhava em outra, era como eu tinha como sair de perto dele, era como eu tinha como escapar, né, Sim. de situações. E, gente, não é uma questão de financeiro, de novo, não é uma questão de Não. instrução, não é uma questão de financeiro, né? Como que tudo foi mudar a partir do momento que eu decidi buscar tratamento para mim, né? Entender que eu não ia mudar o outro, eu tinha que mudar a mim. A gente fica numa Exatamente. esperança, né? Eu vou ficar aqui, vou ficar aqui. E eu me lembro que eu pensava muito assim, a minha questão era, meus pais eram divorciados, eu não queria ter essa vergonha de ter tido um insucesso, porque a gente se sente, a vítima, impotente para aquela relação não dar certo. E não é. Não é você que está sendo impotente. Impotente está sendo o outro que não está sabendo lidar com as dores dele e que está respingando isso em você. Então eu tinha essa dor. A segunda dor, tédio. O tédio. Eu lembro que eu pensava assim: o que eu vou fazer num domingo? Que eu não tenho nada para fazer. Se eu estiver Sim. sozinha. Eu pensava no tédio. Eu falava assim: é melhor ter uma companhia mediana para ruim do que não ter nada. Porque estar sozinha comigo mesmo era um. Sabe? E, na verdade, eu percebi que não, que a tortura era estar com quem não me fazia bem. E eu comecei a entender que solitude Sim. é algo incrível, né? E foi só realmente com terapia que eu consegui sair. Eu quero trazer um gancho para você de uma outra coisa que nós não pontuamos aqui, mas que você Aham. citou e é muito interessante, a rede de apoio. Vou falar só mais um negocinho para te dar um gancho bem legal. Porque esses dias eu encontrei com uma amiga minha que reencontrou com um amigo nosso de quando a gente era adolescente e tal. Ah, perguntou de você. Ah, mas falou que
Ai, se afastou porque você estava namorando com um cara estranho. Gente, se vocês têm um amigo, uma amiga, porque aqui a gente tá falando da violência contra a mulher porque é mais gritante, mas também é violência nos relacionamentos, nas relações. Se você tá vendo uma pessoa que tá se afundando, se você se considera amigo daquela pessoa, gente, fala! Que eu virei pra minha amiga e falei assim: que traste de amigo é esse que não falou nada na hora? É bom que fique longe mesmo, não é? Sim. Você pode estar salvando uma vida, gente. Você pode perder uma amizade, mas você está salvando uma vida. Quando aquela pessoa, e uma hora ou outra, ela vai cair em si daquela relação, ela vai te agradecer. Joga a bola Exatamente. pra você com esse raciocínio aí. Exatamente. Então, assim, quando você relata a sua experiência, né, me veio muito aquela coisa assim do antes com ele, Uhum, né, ruim com ele, pior pior sim. sem ele, né? E muitas pessoas acabam tendo essa postura. Aí eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Ah, o namorado dela é estranho, o marido dela é estranho, Uhum, mas eu não vou falar nada, porque eu não tenho nada a ver com isso. Depois eles ficam lá tudo bem, né? E vai ficar chato para mim. uhum, E tem muito aquele ditado do em briga de marido e mulher não se mete a colher. Gente, se a gente tá vendo, porque muitas vezes é explícito, sim. né? Muitas vezes é explícito, principalmente quando a pessoa está próxima da gente e conhece, Uhum. né? Nos conhece às vezes através de um olhar. Que era o caso desse meu amigo. É muito importante falar. Talvez a pessoa não goste de início, talvez a pessoa fique chateada, mas vai acender, sabe aquela luzinha vermelha Uhum. do alerta? Vai acender. E com o passar do tempo, essa luzinha, ela vai ficando mais forte, né? Ela vai ficando mais forte. Talvez outras pessoas venham falar a mesma coisa. Uhum. Para quem tem a oportunidade de fazer terapia, de buscar esse autoconhecimento e entender que eu não tenho como mudar o outro, eu tenho como fazer por mim. Pelo outro, eu sou limitada, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de interferir, nós não estamos falando de interferir no sentido de fazer fuxico, de Uhum. querer fazer fofoca no meio da relação das pessoas, não é isso. Mas é ser um fator protetivo. A Exatamente. gente usa muito esse termo, né? Porque o que acontece? Se ninguém fala nada, essa pessoa ela vai ficando cada vez mais sozinha. E aí, quando chega no Uhum. domingo, não tem nenhuma amiga para ela tomar um sorvete, porque todo mundo já se afastou. E aí, o que que sobra? Só sobra aquele companheiro. E aí fica mais imerso ainda naquela Fica relação. mais imerso naquela situação. Então, ao invés da gente resgatar a pessoa do poço, a gente deixa ela lá cavando e descendo ainda mais, né? Então, ter uma conversa aberta, ter uma conversa franca, de repente dar um toque e falar: olha, eu acho que você está precisando de ajuda, né? Eu acho que você está precisando de ajuda, conheço alguém que pode te Uhum. ajudar, enfim, para que a pessoa consiga ter uma outra visão e ter uma rede de apoio que não gere só crítica. Exato. Porque a questão da crítica, ela vai destruindo o que já está ruim, que é a autoestima. Você Exatamente. já está com a autoestima lá embaixo. E aí, comentários do tipo, mas foi você que escolheu, Uhum. né? Era você que quis assim, foi você.
Você casou porque você Só quis, vai fortalecer aquele vínculo só ruim. vai fortalecer aquele vínculo ruim. É um reforço completamente negativo. No meu caso, eu só saí porque teve alguém que Aham. foi muito amigo que virou pra mim e falou assim: olha, não dá pra te ver nessa situação. Você precisa sair disso, né? Me estendeu a mão e aí fica história para outro podcast onde foi parar isso, né? Exatamente. Dani, e já que a gente está falando de rede de apoio, né, que a gente falou de terapia, uma coisa que é muito importante a gente entender, como que o CRAS atua nesses casos? Como que o CRAS pode auxiliar as pessoas que são vítimas de violência no relacionamento? Então, assim, olha, dentro da assistência social, nós temos alguns equipamentos, né? Então, nós temos o CRAS, que vai cuidar dessa parte da proteção social básica. Ou seja, quando os vínculos ainda não estão rompidos, quando começa, pensando na violência, quando se começa a levantar a possibilidade de que isso está acontecendo, tá? Então, o CRAS, ele vai atuar, ele vai dar esse alerta Uhum. inicial. Dani, eu preciso fazer aqui uma linha do tempo com você muito interessante, que você me deu aqui um outro. É importante, gente, saber que a violência, ela pode não começar já, a violência física no tapa, mas quando você começa a perceber o tom de voz, começa. É sempre assim, ó. É um roteiro, né, Dani, básico. Começa, de repente começa a ser mais estúpido, daqui a pouco começa. Porque vai testando o teu limite, né? Sim, E eu li um livro maravilhoso, que ele fala assim: o teu limite é assim, ó, você não pode abrir mão nunca, porque um pouquinho que você abre, que você expande, ele nunca mais volta ao normal. Né? exatamente. Eu acho que foi Quando Tudo Acaba, o livro que eu li, que é maravilhoso sobre dependência. E então ele vai testando. Então ele começa a falar um pouco mais ríspido, um pouco mais áspero. Aí começa a aumentar um pouco o tom de voz, começa a aumentar. Daqui a pouco ele começa a ser mais ofensivo. Daqui a pouco ele passa a ser mais ostentivo até o dia que chega. Exatamente. Dificilmente uma violência ela começa pela agressão física, Uhum. né? Tem todo um histórico anterior. Então, no CRAS, se faz a identificação de tudo isso e começa a se trabalhar essa questão, com o intuito de já romper com esse ciclo de violência. Não deu certo, isso não aconteceu. O que né, qual é o próximo passo? O encaminhamento para o CREAS. Então, o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. É a porta de entrada da assistência social. O CREAS, ele tem um escopo de atendimento que é mais restrito, tá? Então, o CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Lá, nós atendemos violação de direitos. Então, quando chega no CREAS, já aconteceu essa violação de direitos Uhum. e os vínculos já estão rompidos. Vamos pensar que no CRAS eles estão fragilizados. No CREAS eles já estão rompidos. Então, a violência já existe, né? Todos esses tipos de violência que Uhum. nós falamos, a violência já existe. Muitas vezes já existe medida protetiva. Então, quando essa mulher chega no CREAS, ela já chega extremamente fragilizada, porque isso também nós temos que pensar. Não é fácil você admitir que você está apanhando, Uhum. né? Que você não tem dinheiro para comprar um lanche porque você dependia dele para tudo, né? Então, assim, essas questões que permeiam o nosso atendimento e no meio de tudo isso temos os encaminhamentos. Então, encaminhamento para a delegacia por conta de medida protetiva, né? Em alguns casos, a promotoria é acionada.
Seguimos aí acompanhando, um outro ponto importante, a família toda. A gente não atende no CREAS só a mulher, mas sim a família como um todo. Nós ainda não temos o atendimento ao agressor, né? Isso ainda está nos planos, né? Mas a gente atende a família como um todo, porque não é só a mulher que sofre com tudo isso, né? Também existe os filhos, também existem né, as outras pessoas que estão ali na casa. Então, prestamos esse suporte, prestamos esse atendimento. Nesses últimos anos, esse tema da mulher vítima de violência foi muito, assim, foi um dos principais objetivos. E aí, se você me permite, eu gostaria muito de citar a primeira-dama, a Débora, que é uma, assim, das grandes incentivadoras e pioneiras nesse trabalho, porque diante de tudo que a gente via, né, estava vendo e tal, criou-se o projeto Florescer. Então, do que ele se trata, né? No que consiste? Mulheres de baixa renda, dependentes não só emocionalmente, mas também financeiramente desses maridos e que acabavam ficando nessa relação porque não tinham para onde ir, né? Não tinham o que fazer. Então, essas mulheres elas foram contratadas pela Frente de Trabalho, que é um programa municipal. Elas recebem um salário mínimo, uma cesta básica, porque aí a gente garante a segurança alimentar. Os filhos são todos direcionados para escolas de tempo integral, né? Para creche, para escolas que possam atender essas crianças o dia todo. E por que Florescer? Porque elas cuidam das praças, elas cuidam das flores, elas recebem um acompanhamento psicossocial, tá? Fizeram um curso de capacitação. Então, foi um meio que nós encontramos para poder resgatá-las e trazer para uma situação e lidar com algo que é bonito, que deixa a cidade bonita. E com isso a gente também trabalha a autoestima delas. Desabrocha a flor dentro delas também, né? Desabrocha, exatamente, desabrocha a flor dentro delas. Para você ter uma ideia, hoje no CREAS nós temos uma média de 17 mulheres em acompanhamento por conta de violência. E uma coisa que você falou e é muito importante é que assim, a gente pensa que a violência ela está restrita à classe social. E não é. Não, ela não está restrita à classe social E nem intelectual. e nem intelectual. É que a classe em situação de vulnerabilidade chega mais até os serviços, principalmente os serviços públicos. Quem está né, numa condição econômica um pouco melhor, né, um pouco mais abastada, dificilmente chega, porque tem vergonha, porque eu não vou expor o nome da minha família, né? Então, a violência ela abrange a sociedade como um todo. Mas esse projeto, né, que é o projeto Florescer, nós focamos nas mulheres vítimas de violência. E um outro ponto muito positivo que nós tivemos foi a parceria com a delegacia. Então, o delegado passou a nos encaminhar os casos de mulheres vítimas de violência, e aí os técnicos do CREAS fazem contato ofertando o atendimento, porque muitos casos não chegavam, né, até a gente.
ou quando chegavam, já estavam assim num extremo muito grande. Então, conseguimos essa parceria que tem dado muito certo, né? Que é uma conquista. Dani, você estava falando algo muito importante, né, sobre a família, o respaldo da família, né, do CREAS, dar esse atendimento para a família. Então, eu tenho duas perguntas aqui interessantes. A primeira é como sentir segurança para sair dessa relação, né? Como que a mulher pode trabalhar assim, né? Aproveita esse, se você pudesse dar um conselho para todas elas agora, né? Qual que Certo. seria? Na verdade, assim, essa questão da segurança, ela vai vindo aos poucos, com o tempo, né? Mas o que a gente vê, na prática, são vários fatores que favorecem essa segurança na mulher. Então, como nós dissemos, ter uma rede de apoio que realmente seja apoio e não seja uma sentença, não seja, né, um Uhum. caminho só de julgamento. Então, ter uma rede de apoio, ter meios próprios de subsistência para falar não, nem eu e nem os meus filhos, a gente não vai passar necessidade, né? Ter essa oferta de serviços públicos que possam dar o respaldo emocional. Então, por exemplo, né, todos os nossos postos de saúde têm psicólogo. A grande maioria delas necessita desse processo de terapia, né? Então, esses encaminhamentos são muito importantes. Ver outras mulheres que passaram por isso, né? Por isso que eu acho muito bacana você dar né, o seu relato, dar o seu depoimento, porque você olhar para uma mulher que ninguém nunca imagina que passou por isso, né? Aí ela relata essa experiência, mas também relata o quanto conseguiu sair de tudo isso, o Uhum. quanto conseguiu quebrar todo esse ciclo. Então, o importante para essas mulheres é uma base sólida de segurança. Sabe aquela coisa, ó, nós estamos aqui? Nós estamos junto aqui? É isso. Porque o que elas menos precisam é de crítica, é de gente falando mal, porque isso elas já tiveram e já têm muito, né? Você sabe que é assim, né? Eu, quando eu tava passando por aquele processo, então tinha o pessoal do meu trabalho, tinha assim muitas pessoas que eram próximas, bem próximas de mim, que podiam falar. E ninguém falava, sabe? E inclusive tinha uma pessoa da minha família que me incentivava cada vez mais a ficar naquela relação. Porque ela também, olha isso, ela também tirava proveito da minha vulnerabilidade por estar naquela relação. Olha isso, Entendi. né? E quando eu precisei sair, eu não tive rede de apoio. Eu não tive rede de apoio. Eu tinha os olhares julgadores das pessoas que trabalhavam comigo, tinha esse olhar julgador, sabe? Assim, você percebia que todo mundo percebia que tinha alguma coisa de estranho. E, gente, a gente sabe, no fundinho, né, Dani? A gente sabe que tem alguma coisa. Só que a gente não Sim, quer aceitar que sim. tem alguma coisa de errado. E aí eu só tive essa pessoa que me estendeu a mão, né? Que foi, naquela época, tinha uma pessoa que se aproximou de mim, se tornou um grande amigo meu e depois virou meu marido. E, gente, Deu certo. deu certo. Há muita esperança depois que você sai da relação, né? E o essencial pra mim, como você disse, né? Chega até o CRAS, chega até o CREAS, a pessoa vulnerável financeira, não porque a pessoa que não tem vulnerabilidade só o fato dela ter a vergonha, mas é porque ela vai buscar outro recurso. Às vezes ela tem o plano de saúde, faz o atendimento psicoterapêutico ali, ou ela tem condição de pagar, né, um atendimento. Então, no meu caso, eu tinha condição, eu não quis sobrecarregar um sistema, tirar uma vaga de uma pessoa Sim, que não tivesse. Então, eu fui. E assim, para mim, foi essencial a terapia, né? Então, as únicas pessoas que eu tinha ali do meu lado era o meu hoje marido, que foi essa pessoa que falou: "Ô, calma aí,
Olha que... presta atenção na tua vida, olha o que você tá vivendo, né? E a minha terapeuta, que me deu base, né? E muitas vezes eu achava que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir, né? Porque tinha todos esses medos. Então, e o pior era olhar para as pessoas, né? Em volta, e as pessoas, tipo, sabe? Você tá ali, você tá passando por um problema e não ter quem falasse, ó, vamos, né, acolher. Sim, Porque a gente precisa de muito acolhimento. A pessoa que sai de uma relação abusiva, vamos dizer assim, né? Uma relação violenta, uma relação abusiva, gente. E eu tô falando de uma relação violenta que eu vivi. Não foi só o abuso de álcool que ele fazia. Eu já passei um domingo trancada num banheiro de 2x2, eu e meus gatos, um domingo inteiro. E ligando pra mãe da pessoa, chorando, implorando, por favor, eu estou com medo, sim, né? Então, assim, tem luz no fim do túnel. Depois que eu passei por tudo isso, né? Hoje eu não falo com dificuldade, nem com vergonha, porque assim, todo mundo tá fadado a ter um insucesso, né? O meu caso foi esse, porque, como você disse, é o nosso próximo tópico, eu tive referências disso, sim. entende? E eu superei. E hoje eu posso falar com todo o orgulho do mundo, com o coração. Hoje eu tenho uma família linda. Hoje eu tô vivendo tudo que eu sonhei. Tudo que eu pude sonhar na vida, eu tô vivendo. E, gente, eu tinha um bom trabalho, eu tinha um bom emprego, eu tinha duas carreiras, porque eu trabalhava como psicopedagoga na época, além Aham. do meu trabalho, que eu ganhava super bem. Gente, eu ganhava super bem mesmo. Então não é uma questão financeira. Eu saí endividada até as tampas da relação, sabe? E, ó, tem dívida que eu tô pagando até hoje. Tá aí o abuso O financeiro, abuso né? financeiro, entende? Então, só que existe luz no fim do túnel. Como você disse que é importante esse relato, né? O meu canal tá lá. Quem quiser, segue lá o Divã em Chamas. Fiquei até emocionada, não consegui nem falar o nome do canal. Segue lá o Divã em Chamas, porque é esse bate-papo sobre isso. Então, muito do que eu ouvia de mim mesma, porque eu tive que trabalhar a mim mesma na terapia, e só, eu não tive apoio de família, eu não tive apoio de amigos. Eu tive um amigo, né, que foi a grande diferença da minha vida e que a gente acabou aí depois, né, virando um casal. Porque foi uma pessoa que percebeu o quanto que eu merecia ser valorizada e que hoje é um sonho. Não tô falando só porque ele vai ouvir, não. Mas ele é um sonho de marido. É uma pessoa respeitosa, é uma pessoa que vê os meus limites, é uma pessoa que quando vê que eu não tô bem, sabe, me incentiva a me cuidar, me incentiva a me sentir cada vez mais bonita, sabe? A Sim, gente tá falando dos perrengues de maternidade, né? É um pai excepcional, percebe quando eu preciso descansar. Então, gente, há luz no fim do túnel. Vocês conseguem, vocês merecem algo maior do que isso. com certeza. E o importante é sempre dar o primeiro passo. Uhum. É o mais Por, difícil. por mais difícil que seja, mas é muito importante dar o primeiro passo, porque depois os caminhos vão se abrindo, As fichas vão caindo. né? Lógico que muita coisa precisa ser Uhum. elaborada, ressignificada, Uhum. mas a luz no fim do túnel ela vai Sim. aparecendo, né? No começo é uma luz bem pequenininha, talvez fraquinha, mas depois ela vai se fortalecendo. Uhum. E aí a pessoa entende que existem outras formas de viver. E é nesse ponto que eu gosto de falar muito da questão dos ciclos. Eu ia te puxar agora para ele, né? Porque a gente se libertar de algo ruim não é só a gente que a gente está libertando. A gente está libertando o outro também, o abusador, porque às vezes ele é codependente de você, então você também está fazendo um favor para ele. Sim. Mas principalmente você está libertando os teus filhos. Você está criando, né, aí uma nova expectativa. Dani, fala pra gente como que é esse comportamento cíclico. É verdade isso que os filhos repetem os comportamentos dos pais, principalmente na relação abusiva e violenta? Sim, infelizmente sim, né? Porque o que acontece? Os pais, obviamente, são os modelos,
né? Quando a gente pega uma criança, eh, nós que temos filhas pequenas, a gente já consegue ver muito isso, né? O imitar, o querer fazer igual. Então, dentro de um relacionamento abusivo, dentro de um relacionamento violento, né, de uma violência doméstica ali, o que que a gente está mostrando para a criança? A gente está mostrando para ela que aquilo ali é o normal, né? Ah, meu pai e a minha mãe brigam todos os dias. É comum, é normal isso acontecer. E aí vem aquele fenômeno da naturalização. Tudo que a gente acha comum e a gente acha natural, a gente não luta contra e, consequentemente, a gente repete. E a gente repete no sentido de, vamos pensar um menino se identificando ali na figura masculina do pai, que é um agressor. Como ele vai tratar uma mulher no futuro, né? Como ele vai ver a figura de uma mulher? Ah, mas todos que passaram por situação de violência vão ser violentos? Não, mas a grande maioria vai acabar seguindo por esse caminho, né? Então, a gente vai passando isso de geração em geração. Uma menina que passou ali a infância toda vendo o pai bater nessa mãe, vendo as ofensas, vendo essa violência psicológica, o que que ela vai ter de referência? É assim mesmo. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez em um atendimento e que ficou muito na minha cabeça. Existia violência, mas a pessoa, né, a moça, ela não percebia toda essa violência, pelo menos não na proporção que nós víamos que acontecia. Por quê? Porque no relato dela, a minha avó apanhava, já era assim, a minha mãe apanhava, já era assim, então é normal, é natural. E até a gente conseguir mudar esse conceito, né? Até esses adolescentes, porque aí eu já pego, né, essas crianças aí já numa outra fase, até eles entenderem que não é normal, não é natural, ninguém tá aqui para apanhar, né? Uma relação ela exige o ponto primordial é o respeito, é respeitar a individualidade do outro, né? É respeitar os gostos, é ser companheiro, é ser parceiro, enfim. Até ela aprender tudo isso, às vezes leva uma vida inteira. E muitas vezes ela acaba nem mudando de comportamento. Então, se a gente for pensar naqueles genogramas, né? Quando a gente coloca lá os avós, os pais, os filhos, quando a gente pensa nisso no âmbito da violência, você começa a olhar e fala assim, não, essa avó sofria violência, esse avô aqui do outro lado era uma pessoa que não batia, mas ao mesmo tempo ofendia muito, então tinha uma violência psicológica, né? Aí veio para a geração dos pais, que tem uma relação muito conturbada, e aí você cai para os filhos, mesmo antes de se relacionarem, em algumas situações eles já começam a apresentar comportamentos agressivos. Eu ia falar, às vezes é a criança que faz o bullying na escola ou se torna uma vítima Exatamente. muito
fácil, né? Uma presa muito fácil para o agressor. Exatamente. Quando a gente recebe uma queixa da escola, né? Uhum. Ai, essa criança muito agressiva, tudo ela resolve no tapa, ela não sabe conversar. Pronto. Já pode erguer a anteninha ali. Ainda mais quando a gente fala de crianças, vamos pensar na primeira infância, né? De crianças menores. Porque o que que eles fazem? Eles reproduzem comportamentos aprendidos, Uhum. né? Então, o que que essa criança está vendo? Que tipo de ambiente ela está vivendo para que, mesmo tão pequena, ela tenha que resolver tudo no tapa, né? Tudo na ofensa, tudo no soco. Então, aí a gente já começa a ver que tem alguma coisa errada. Uhum. E geralmente, quando você vai a fundo na família, você acaba descobrindo que no meio, né, no seio dessa família, existem situações muito delicadas de violência, né, violência física, violência psicológica, tratam muito essa criança também de forma muito áspera. Ah, mas eu não bato no meu filho. Tudo bem, você não bate, mas grita, né? Ofende o tempo todo. Isso também é uma violência. Então, quando a gente pensa nesse tema, ele é tão vasto, né? Ele é Uhum. tão, assim, são inúmeros os problemas e as questões que permeiam o assunto. Mas eu acho que o principal deles é deixar essa mensagem para essas mulheres de Uhum. que procurem ajuda. Hoje nós temos serviços, nós temos meios específicos para isso que servem para acolher, para dar suporte, né? E para poder estar encaminhando. Uma outra coisa que eu acabei me esquecendo de falar é que dentro da prefeitura municipal nós também temos o aluguel social. Então, em casos extremos que a mulher precise sair da casa, né, com os filhos e tudo mais, a prefeitura ela consegue estar custeando um aluguel por um período até que essa mulher consiga se reestruturar, né? Então, é uma outra forma de auxílio pensando em questões práticas, né, Stephanie? Porque às vezes a gente fica pensando do lado emocional, do lado Uhum. comportamental, mas a gente também precisa pensar em questões que são práticas. Tem que ter onde morar, tem que ter o que comer, As necessidades básicas têm né? que ser Necessidades supridas, né? básicas precisam ser Principalmente quando a gente está falando supridas. de menores envolvidos, né? De crianças. Exatamente. Então, tudo isso precisa de alguma maneira ser suprido. Poxa, que legal ainda, hein? E é aí que o nosso trabalho entra. Além, né, da parte psicossocial e tudo mais, nós também entramos com uma questão prática. E isso sempre foi uma preocupação muito grande da Débora, né, do Dr. Elmir também, mas em prestar esse suporte, né, esse suporte completo para que essa mulher e essas crianças consigam enxergar, porque também quando a gente está de fora, o olhar é outro do Uhum. que quando você está no meio, no olho do furacão. Então, para que essa pessoa consiga enxergar, agarre essa oportunidade, né? E possa seguir a vida.
São todas que fazem isso? Infelizmente, não. Mas a grande maioria faz. E aquelas que, de alguma forma, ainda não conseguiram sair disso, é porque precisam amadurecer um pouco mais essa ideia, ter um pouco mais de autoconhecimento, precisam se valorizar Uhum. mais para falar: não, eu sou capaz. Porque se eu aguento tudo isso aqui, eu sou capaz de seguir sozinha. Né? Exatamente. E de novo, né? Lembrar do que você está deixando para os filhos, né? Isso é muito importante. E, gente, também não fica com aquele sentimento de culpa, porque a gente sabe que a cabeça da pessoa, né? Daqui a pouco pensa, nossa, já tô me sentindo mal porque eu tô aqui no relacionamento abusivo, caramba, ainda tô Tô traumatizando meus traumatizando meus filhos. filhos. Calma, né? Sempre que tem uma mãe tem uma culpa, a gente sabe disso, mas a gente só consegue passar para os nossos filhos, como mães, aquilo que nós temos, né? Exatamente. Eu já bato o martelo aqui, que eu falo sempre que a partir do momento que a gente descobre que quer ser mãe, a gente já devia ir para terapia. Porque alguma coisa a gente sempre traz, não é? Exatamente. A gente tem extremos de relacionamento, o relacionamento abusivo, a mãe relapsa, mas a gente também tem o relacionamento controlador de pais. Sempre tem alguma coisinha para ajustar aí, viu, mulheres? Não fiquem aí pensando que. Mas é muito importante esse amor próprio para você não respingar também no teu filho a dependência do marido que se foi. Isso é muito Exatamente. importante, né? Então, tudo que a Dani está trazendo aqui hoje, né, são alternativas que vocês têm para buscar ajuda, né? Gente, eu fiquei impressionada de saber que a prefeitura tem esse aluguel social, porque Tem, não é um negócio que você acha em qualquer lugar, né? Não é tem uma coisa sim. fácil de se fazer. E quantas mulheres ficam exatamente por isso? Aonde eu vou morar? Tá aqui, gente. Vocês têm ajuda, vocês têm recursos para sair disso. É fácil? Não é. Não é fácil a gente assumir que não deu certo, não é fácil a gente lidar com o sentimento de fracasso, mas é possível. Eu achei sensacional essa frase. Se você consegue aguentar isso, que tá ruim, sair vai ser fichinha para você. Lidar com a questão ali do se readaptar e com essa estrutura toda, né, que tem, não é muito difícil. O que ficou aqui de última pergunta, eu ia falar como se livrar desse ciclo, mas eu acho que a gente Acho que a acabou aí gente já abordando, né, abordou Dani? tudo isso, né? Então é aproveitar mesmo os serviços que são oferecidos, Uhum, pensando em pessoas que têm acesso também à rede particular, também buscar uhum, terapia e investir nisso, uhum, tá? O trabalho do CREAS, ele não é voltado só a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, muito pelo contrário, tá? Nós atendemos a população como um todo, uhum. então as portas ficam abertas, né? As portas ficam abertas. Se alguém quiser conversar a respeito, se alguém tiver passando por isso, porque talvez alguém, né, que esteja nos assistindo está passando por uma situação dessa. Então, lá temos uma equipe pronta para poder estar recebendo essas pessoas, avaliando essas demandas e fazendo os encaminhamentos necessários. Então, reforço isso. Para quem consegue viver dentro de um relacionamento violento, né, destrutivo, aonde a autoestima é destruída, onde a mulher é completamente desvalorizada, sair disso e ir para um outro patamar, aonde você vai estar se cuidando, trabalhando, se valorizando, longe de tudo isso que é muito tóxico, não vai ser impossível. Não, gente, vocês não têm ideia de como que é. É só o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais difícil, né? É Sim, que nem caminhar.
É que nem comer Exatamente. saudável, gente. O start é o difícil, mas O depois que start é o vai, difícil. vai. Porque, como eu disse, a hora que as fichas começam a cair, que você começa a prestar atenção naquilo que você fala, cara, nossa, olha isso. Poxa, mas. E aí as coisas começam na nossa mente a se organizar de uma forma melhor, e aí a gente começa a enxergar aquela luz no fim do túnel. E, Exatamente. gente, esse processo vai dando uma leveza pra gente, assim, mesmo na dor. É um processo doloroso? É. Tem um luto? Tem um Sim, luto nisso? Tem. tem. Viva isso, chora, sabe? Se permita chorar nesse momento. Tem ombros aqui, tem ouvidos para vocês fazerem isso. Ah, se eu tivesse dito tudo isso na época que eu precisei, né? Vai viver isso? Vai. Viva isso e vai pra vida. Porque vai ser muito melhor. Sim. Dani, pra gente encerrar aqui, eu vou te dar uma oportunidade que eu acho que você fica se coçando ali. Se você pudesse falar algo para essas mulheres que às vezes a gente sabe que não tem oportunidade de falar, né? Mas o que eu tô te chamando aqui de Dani, 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 gente, porque ninguém chama ela de Não, Daniele. não. Ninguém chama ela de Daniele. Não é desrespeitoso, tá? Mas assim, sabe aquela oportunidade de você falar aquilo que o seu coração tanto clama para essas mulheres? É teu momento agora. Certo. O que eu diria para essas mulheres é que, assim, mulher é sinônimo de força, mulher é sinônimo de garra, mulher é quem traz para o mundo outras pessoas, né? Então, uma vez eu vi uma frase que nós somos portais divinos. Então, se nós somos capazes de tudo isso, a gente pode ir sempre muito mais além. Não deixe que ninguém pode os seus sonhos, pode, coloque na sua cabeça que você não é capaz, porque você é capaz. Aliás, nós temos a capacidade de fazer aquilo que a gente quiser com as ferramentas que a gente tem no momento. Então, deixe culpa de lado, deixe esses pensamentos de que eu não vou dar conta, deixa tudo isso de lado e pensa que eu vou agir da melhor maneira que eu puder com as ferramentas que eu tenho neste momento. E assim a gente vai dia a dia caminhando, melhorando, sendo exemplo para os nossos filhos, né? Para que quando eles cresçam, acho que tudo que a gente quer, né? Eles possam ter uma realidade talvez um pouco mais tranquila, talvez um pouco mais fácil. Então, eu digo para todas as mulheres: é fácil ser mulher? Não, não é fácil ser mulher, porque a gente tem que se multiplicar em várias, né? Nós exercemos inúmeros papéis numa sociedade que ainda tem um machismo assim muito grande como pano de fundo. Mas cabe a nós não desistir, assim como as que vieram antes da gente também lutaram da forma que podiam. Então, que a gente possa estar fazendo isso agora também, estar seguindo em frente e jamais aceitar que uma pessoa nos faça mal, no sentido de violência física, de violência psicológica. Nós não precisamos disso. E hoje existem muitos serviços e muitos profissionais para poder estender a mão, para ajudar no primeiro passo, que é o mais difícil. Então, acho que a minha mensagem seria essa, tá? Era isso que eu gostaria de falar para vocês. Dani, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço muito. Olha, você veio enriquecer o divã. Eu acho que esse bate-papo foi extremamente importante. É extremamente importante.
né? Que esse nosso bate-papo aqui consiga chegar a muitas pessoas, consiga Tomara. ajudar muitas pessoas, né? Transpor barreiras, porque eu sei que o teu trabalho aqui na municipalidade é excelente, mas talvez pessoas de fora da municipalidade vão ser ajudadas com isso, né? Então, que as nossas vozes hoje façam a diferença na vida de algumas mulheres. Sim, porque se a gente conseguir atingir uma, a gente já está mudando uma vida. Algumas, né? Porque É, dessa mulher vem vem outras outras vidas. Talvez a vidas. gente mude uma geração, né? Exatamente. Então, você, mulher, tá nessa situação, se identificou com esse vídeo, busca ajuda. Se você não é daqui de Serra Negra, procure os meios da tua cidade, busca a tua municipalidade, busca ajuda na terapia, tenta achar alguém na rede de apoio. Você não é obrigada a viver isso. Não se obrigue, né? A obrigação já não existe. Não torne você isso uma obrigação. Você consegue, você pode. Dani, muito obrigada mais uma vez. Espero ter você aqui mais vezes. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, a sua receptividade, né? Porque eu não estou muito habituada aqui com as câmeras, mas agradeço muito a sua atenção, e a oportunidade de trazer um tema que é tão relevante, tão importante hoje em dia, e com certeza teremos outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigada.